Salve, salve, amigos do Papo Cultura! Começa agora mais um encontro, nosso encontro semanal, para falar sobre educação, para falar sobre cultura, literatura, vários assuntos. Uma live, uma parceria entre escolas. Eu já vou começar citando as escolas parceiras nesse nosso projeto, que já tem aí um tempo, sempre recebendo excelentes convidados que nos dão uma excelente conversa assim, no fim de semana. E o convidado de hoje não será diferente. Teremos uma excelente conversa. Logo, logo, o Arnaldo vai chamar o convidado de hoje, mas antes disso, eu quero agradecer a participação, a parceria das escolas Alcides Correia, de Ribeirão Preto, Jardim das Rosas, de Serrana, Antônio Barreiro, de Altinópolis, Caviga, de São Simão, Neuza Maria do Bem, de Serrana, Geraldo Torrano, de Cajuru, Messias da Fonseca, também de Cajuru, deputado José Costa, de Serrana, Galdino de Castro, de Cajuru, e expedicionários brasileiros de Ribeirão Preto. Então, nosso muito obrigado pela parceria de sempre. E agora eu quero chamar Arnaldo Neto para dar o seu boa noite e apresentar o convidado e fazer a primeira pergunta. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Jofra. Boa noite, galerinha. Boa noite, pessoal que acompanha a live, né? As escolas parceiras, os professores que entram, os outros alunos também que acabam entrando também, né? Muitos alunos da escola do liceu, né, que sempre estão presentes aí também na live prestigiando. Como o João falou, né, toda semana a gente traz alguém que está fazendo a diferença, né, faz diferença na sociedade, na educação, na cultura, e principalmente nesse momento, né, de pandemia, é um cara que está se desenvolvendo, trazendo coisas novas, coisas diferenciadas. É um professor jovem, ele é professor e podcaster, né? Acho que é assim que se fala, João, podcaster. Apresento a vocês nosso querido professor Maurício. É com você, Maurício. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Arnaldo, Jofra. Que prazer é estar aqui presente no Papo Cultura. Agradeço todos que disponibilizaram aí do seu tempo para poder nos assistir. Agradeço de coração. Agradeço pela apresentação, viu, de vocês aí. Estamos aí, né, nesse momento de isolamento, de atividades diferenciadas, trabalhando em casa e aprendendo muita coisa. Eu tenho aí, como experiência desse tempo de isolamento, muito aprendizado para colocar em prática quando nós retornarmos aí para a sala de aula, para as nossas atividades diárias comuns. Ô Maurício, queria te fazer uma pergunta, cara, que é logo na primeira pergunta, uma coisa que me deixa curioso, que é o seguinte: você é um jovem professor, né? E da área de humanas, cara. Que, assim, normalmente o pai, né, quando a família, o filho, alguém fala assim, vou fazer história, geografia, sociologia, filosofia, o pessoal coloca a mão na cabeça, todo mundo desencoraja, e vendo você um jovem professor nessa área e desenvolvendo tanta coisa, eu quero saber o que te levou, queria saber um pouquinho da sua formação, e o que te levou a fazer aí, ir para a área de humanas e virar um grande professor. Bacana você ter perguntado isso. De fato, quando nós vamos aí dizer para a família que temos interesse em cursar história, com certeza já vem aquela coisa, você vai fazer história para quê? Para virar professor? Professor não tem futuro nesse país, né? Já ouvi isso de meu avô, por exemplo. Claro que hoje ele deva ter uma outra visão sobre quem sou eu hoje. Mas sim, existe essa coisa de resistência ainda em relação quando nós falamos que vamos cursar alguma licenciatura, no caso. E eu fui buscar o ensino de história a partir de um convite que eu recebi
da Lília, professora Lília, que na época era coordenadora do Centro Universitário Barão de Mauá. Nesse tempo, eu trabalhava em uma rede de farmácia aqui de Ribeirão. Eu tinha uns 22 anos de idade, e eu estava conversando com um colega, já que eu ainda não sabia qual curso eu deveria seguir. Eu gostava muito e achava interessante essa área da comunicação, jornalismo, publicidade. Porém, nessa conversa ali com esse meu amigo que estava lá, chegou a Lília e me convidou para conhecer o curso de História. Eu já era um aluno, de certa forma, que achava interessante as aulas de História. Inclusive, eu sou aluno de escola pública, estudei aí, fiz o ensino médio no Tomás Alberto Attili, né? E lá, eu cursando o ensino médio, gostava muito de História, acabei, nesse convite da Lília, que foi feito lá na farmácia, aceitando o convite, fui conhecer o curso de História e acabei, de certa forma, me apaixonando por História. De início, para mim, foi bem complicado, porque quando você inicia o curso de História, você tem uma mentalidade, uma visão de mundo. E o curso de História, Ciências Humanas, de modo geral, Sociologia, Geografia, Filosofia, então nem falo. Mas esses cursos de Ciências Humanas, ele vai, de alguma forma, abrir tua cabeça ali, tirar o véu, né, que cobre ali as tuas vistas, tua visão, e vai te dar um novo horizonte. E isso, no curso de História, foi impactante para mim, porque eu tinha uma mentalidade, eu era uma pessoa extremamente, eu não sabia disso, mas eu era um fundamentalista religioso católico, tinha muitos problemas internos dentro de mim, por conta, é claro, desse fundamentalismo que existia, e o curso de História, ele vai fazer isso comigo, vai dar esse baque em mim e vai provocar muitas emoções aqui, que vai acabar trazendo, aos poucos, trazendo quem é o Maurício aqui para fora. E aos poucos eu vou descobrindo muitas outras coisas sobre quem sou eu, e o curso de História é isso para mim. Hoje, eu com 31 anos, amo ser professor dentro do conhecimento das ciências humanas, amo História, e sou um sujeito que gosta muito da área de História das Religiões, e agora, nesse momento de pandemia, como eu já era ouvinte de podcast, nesse momento de pandemia, pensando em trazer algo novo para os alunos e diferente, e eu falei assim, eu vou fazer um podcast para mim, para eu poder dar aula. E aí foi que eu elaborei o podcast. O Tempo Não Para Podcast vai surgir com essa coisa de dar a aula. É claro que hoje ele acabou tomando outro tamanho, outra dimensão, né? Mas quando ele surge com isso. E esses episódios que surgiram para dar essas aulas estão disponíveis aí na página do Facebook do Alcides Correia, que eu converti para vídeo. É claro que hoje o Tempo Não Para deu uma melhorada muito grande. Esses episódios que eu fiz para a escola, eu acabei aprendendo muita coisa e aprendendo a editar e fazer edições para melhorar a qualidade desses podcasts. Mas surgiu a partir dessa coisa de dar aula, de trazer um conteúdo diferente para os meus alunos. Vamos lá, Jofra. Legal, legal. Nós estávamos até conversando, né, em off, né, a respeito dos podcasts, do início, né, e agora você vai passar a dispor de outros episódios, né, e você vai abrir seu leque, né, de questões a serem abordadas nesses podcasts, além das questões mais voltadas às aulas, e trabalhar mais com os pensadores, uma coisa mais filosófica e voltada assim para as questões socioemocionais, né? E você tem
Quais os seus parceiros nisso? Você trabalha nisso sozinho? Como que você visualiza o futuro dos seus podcasts? O podcast parece ser uma mídia nova, mas ele existe desde 2005, conhecido mundialmente, só que no Brasil começa a ter aí e criar, desenvolver esse espaço a partir de 2006, e agora que parece que está, de alguma forma, engrenando para todos. O podcast, O Tempo Não Para, ele tem parceiros que acreditaram no projeto, que é um projeto que tem seus objetivos e tem a sua justificativa, é só visitar o site. Os nossos parceiros, eu tenho aí o mestre em psicologia, especialista em gestão de humanas, aí, o psicólogo Evandro Marcelo de Castro. Eu tenho mais duas pessoas integrantes aí que trabalham com desenvolvimento de pessoas visando essa coisa de mercado de trabalho, como a Silvia Leão, ela trabalha com essa parte de desenvolvimento das capacidades humanas, visando essa coisa de mercado de trabalho. Temos a Açúcar Fonseca, que trabalha essa parte da inteligência espiritual, de certa forma, que nós focamos, e ela traz isso, e toda segunda-feira traz algumas reflexões sobre essa parte espiritual do ser humano. E eu tenho também esqueci o nome dela, coitada, ela vai me matar se ela estiver me assistindo. E olha, minha amiga aqui, eu esqueci o nome dela, cadê? Meu Deus, eu esqueci o nome dela. Ela desenvolve o Tempo de Recomeçar com a Gente, que trabalha todas essas características de pessoas que pretendem recomeçar a vida a partir de traumas que acontecem na vida dela, né? E é a Sirlene Lima. A Sirlene Lima, ela tem esse perfil de trabalhar dentro do podcast O Tempo Não Para, essas características aí. O podcast em si tem outros segmentos chamado Tempo de Prosa, que é quando eu recebo convidados, e esse Tempo de Prosa nós trabalhamos falamos de diversos temas, de diversas temáticas, de uma forma tranquila, descontraída. O último que foi lançado aí no Tempo de Prosa foi com o professor Vitor Pandão, que nós realizamos o Tempo de Prosa falando sobre ensino lúdico. E o próximo episódio que vai ser lançado será sobre a minha amiga Juliana Dominato, que fala sobre o livro dela, que ela escreveu um livro infantil que conta aí o início da história de Ribeirão Preto. Então, assim, tem muita coisa bacana no Tempo Não Para podcast, e iniciou, é muito bom focar nisso, iniciou por conta disso, de eu querer dar essas aulas para esses meus alunos aí no segundo bimestre, vai surgir no segundo bimestre, e eu vou começar a desenvolver isso e aprender a editar esses podcasts em um programa chamado Audacity, né, que tem todas as ferramentas. Eu fiz alguns workshops sobre edição de áudio, participei de outros da ABPod, que é a Associação Brasileira de Podcast. Então, de certa forma, eu estou me engajando e procurando aprender sobre essa, entre aspas, nova tecnologia. Ela é nova porque tem muitas pessoas que não conhecem, mas ela é uma mídia que vai, de alguma forma, trazer para a pessoa que ouve muita coisa positiva, já que é algo que não fica como aqui. A gente está numa live, a pessoa está assistindo no Facebook, mas vai ter um monte de informação, muita coisa acontecendo, você tem que ficar visualizando, vendo tudo, você acaba se perdendo. A mesma coisa acontece no YouTube. O podcast já é diferente. Geralmente você vai usar esses 2 fones de ouvido, você vai colocar no seu ouvido, você vai lá concentrado ouvir o podcast. O podcast é uma mídia extremamente boa para você conseguir, de alguma forma, transmitir o conteúdo para aquela pessoa desejada, para aquele seu público-alvo. Eu acredito que, de alguma forma, eu atingi muito bem, através desses 7, 8, 9 podcasts que eu produzi
para as aulas, que são, eu coloquei o nome aí de podcast aulas, tá? E eu desenvolvi para o primeiro ano do ensino médio e para o terceiro ano do ensino médio. E, gente, estou falando muito, já até me perdi aqui, ó. Então, alguma outra pergunta aí? A gente pode ler os comentários aí também, para poder dar uma afunilada, senão eu vou começar a falar e a gente se perde aqui. Não, cara, é tudo interessante que você está falando, né? Algumas coisas você está falando, já vão surgindo outras perguntas aí. Abraço aí para a galera que está acompanhando, tá? Aqui no chat, tá? Ana Carolina, Ana Luísa Landi, o Henrico, grande abraço, o pessoal do Messias da Fonseca, o Jonathan Marques, o Luquinha Facioli, né? A Gislaine Volcan, a Bárbara Franco, a Creuza, muito legal. Bom, ô Maurício, você é um professor aí muito querido pelos alunos, né? E você começou a live passada, né? Eu até comentei com o João, fiz uma brincadeira no final. Eu falei, ó, vai vir um professor aqui, o Maurício, que eu não sei não se eu vou trazer ele, porque o negócio dele tá ficando tão profissional que é capaz que ele saia da escola. Né? O negócio dele tá bombando, ele tá em toda plataforma. Queria que você explicasse, cara, como é que... Porque realmente, né, você criou aí essa habilidade tua de ouvinte, passou a produzir o podcast, pensando aí no alunado, fez um time, assim, forte, né? O Evandro, eu já conheço o Evandro de longa data. O ano passado o Evandro fez um trabalho sensacional lá no Alcides Correia com os meninos, né? Ele é mestre em psicologia. Açúcar, né? Que até fez aí, trabalhou com a gente, né? Voluntariamente. Ela é locutora, e ela é locutora profissional também. Locutora profissional. Quero saber, assim, como é que foi juntar esse time, né? Um time bem forte. Como é que é a receptividade do alunado? Você conseguiu migrar o mesmo sucesso que você tinha na sala de aula no podcast? Então, o que acontece? Essa questão do alunado com o podcast foram resultados muito positivos. Inclusive, muitos alunos enviaram e-mail agradecendo pelos podcasts, acharam super divertido a forma que eu abordei os conteúdos de filosofia. Para eles foram algo que deu proveito, já que eles poderiam ouvir o podcast enquanto fazia anotação. E o podcast, essas aulas, eram podcasts rápidos, entre 6 a 7 minutos. Eram coisas rápidas, objetivas, pegava o que eu considerava mais relevante para provocar naquele aluno ali uma reflexão dentro do campo da filosofia, e dentro estou falando como que eu fazia as aulas, né? E dentro do Classroom, eu colocava as atividades, às vezes colocava um texto complementar, para que aquele aluno pudesse, de alguma forma, ouvir o podcast, fazendo a leitura rápida do texto, e para realizar a reflexão a partir dos questionamentos que eu colocava para eles. Pensando nessa coisa agitada, essas coisas rápidas, eu sempre foquei em fazer um podcast curto, que atingisse o aluno e que fosse algo gostoso para ele. Porque para a gente educar, nós temos que, de alguma forma, provocar um sentimento de emoção naquele aluno. É importante isso. Então, o podcast que eu desenvolvia, colocava um fundo musical, dava umas pausas, colocava alguns efeitos sonoros, para provocar mesmo nesse aluno algum tipo de emoção, para que ele pudesse, de alguma forma, aprender, que aquela aula ficasse marcada para ele. É claro que eu fiz isso de forma muito sintética, não é? Nossa, que aula de filosofia incrível, fantástica, e eu não sei o que mais lá, né? Lembrando que eu sou formado em História, tenho uma base dentro do conhecimento de História para a gente poder dar essas aulas, mas eu não sou um professor de filosofia formado, né, de filosofia mesmo, mas eu tento fazer da melhor forma possível. E para mim foi muito positivo o retorno desses alunos. Muitos alunos comentaram e enviaram
e-mails positivos para mim. Isso para mim foi gratificante e acabou de alguma forma despertando dentro de mim essa coisa de, se eu conseguir fazer isso com o aluno, por que não ampliar mais ainda? E eu, enquanto professor, no caso, todos nós, enquanto professores, nós temos, de certa forma, uma certa obrigação de ocupar essas mídias. Por quê? Nós vivemos um tempo que facilmente você entra na internet e vai ter um sujeito falando sobre história sem saber o que é história, falando de filosofia sem nem ter acabado direito o ensino médio, falando de filosofia sem ter formação nenhuma, escrevendo livros de filosofia, então, falando que Terra é plana. Então, nós vivemos esse momento. Então, é muito importante que nós, enquanto professores, ocupamos aí esses lugares de mídias. E eu falei assim, eu vou ocupar esse espaço de podcast, eu vou aproveitar e vou ampliar isso. Vamos trabalhar as habilidades e competências humanas, não só dos nossos alunos, mas de quem quiser aí ouvir eu falando e todos os meus outros amigos e colegas que estão comigo junto com o projeto, né, que é um time aí extremamente competente e que sabe muito bem o que está falando ali. A gente foi pensado para todos aqueles que vão ouvir. Não é feito coisa, eu vou fazer algo bobeira assim, como esses sujeitinhos que estão ocupando as internet aí, trabalhando com um falso conhecimento científico. Eu valorizo muito isso, eu valorizo muito o conhecimento científico das ciências humanas, e eu, enquanto professor, quero muito ocupar cada vez mais essas mídias digitais aí, de tecnologias, e é aí que eu também acabei me matriculando em um curso de pós-graduação em tecnologia e educação, para eu poder, de alguma forma, desenvolver cada vez mais todas essas habilidades e competências necessárias, para que assim, essa pessoa que vai lá ter contato com esses conteúdos também tenha aprendizado de fato de qualidade, e tudo de forma gratuita. Eu não estou fazendo isso para, de alguma forma imediata, ganhar dinheiro ou algo desse tipo. Eu estou fazendo isso porque me faz bem, e eu sentia muita falta e sinto muita falta da sala de aula, do espaço da sala de aula. E eu gosto de falar, eu preciso pôr para fora tudo aquilo que eu aprendi ao longo desse tempo, dessa minha trajetória de estudo, né? Então é importante isso. Muito legal. João, antes de você falar, só quero agradecer aqui, rapidamente, tá? A Sueli, né? A Suca tá na live. Agradecer a Sueli. É uma das integrantes. Ela foi muito importante aí para nós numa campanha, né? Na campanha de Cada Um Chama Um. Cada Um Chama Um. Gravou vídeos. Quem está aqui também é a Iana, né? Do Pontapé. Também está aqui na live. Ela participou com a gente aí 2 programas anteriores, né? Que tem o Pontapé, está com inscrições abertas. Um abraço aqui para Priscila Cruz, tá? Que é do Rio de Janeiro, premiada. Ela é super premiada em projetos de literatura pela Prefeitura do Rio de Janeiro recentemente, e toda a galera que está aí fazendo os comentários, né? Ana Júlia, a Lucelaine, o Henrico e todos os outros que a gente já falou. Vamos lá, João. Próximo. Bom, o nome, O Tempo Não Para, eu imagino que você tenha se inspirado em Cazuza, correto? Ou não? De certo modo, sim. Entrando da música, só para finalizar e você responde, eu gostaria que você fizesse uma relação, né, entre o podcast e o rádio. Legal. Então, o que tem de igual, o que tem de diferente, como que o podcast integra o rádio integra o podcast, como você... Legal. O rádio, ele
ele é um campo específico. O rádio, ele tem o cara que vai falar ali, né, no microfone, ele é um locutor profissional, ele estudou para poder falar aquilo. Na questão da narrativa do rádio, ele tem uma narrativa, ele tem um jeito de falar no rádio. O rádio você sintoniza e tem que ouvir naquele horário, né? Então, se você tem um programa de rádio que começa às 8 horas da manhã e termina às 9, você tem que ouvir aquele programa naquele horário. O podcast, ele é diferente. Qualquer pessoa pode fazer um podcast. Basta ter um conteúdo para apresentar esse podcast. E o podcast, ele é em streaming, né? Ele fica lá, disponível para qualquer pessoa, fica gravado ali na plataforma Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, entre outras aí, que fica disponível o seu áudio, fica lá, quando você quiser ouvir, você ouve, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, de graça. Basta você ter um celular, um telefone, um smartphone, um fone de ouvido, ou que ele pegue aí um áudio, que ele vai funcionar conectando com a internet. Então, a diferença principal, né, a questão de pessoa, de figura. O podcast, qualquer pessoa pode fazer o podcast. Qualquer um de vocês podem fazer um podcast, basta ter um conteúdo para apresentar. Inclusive, essa live aqui, ela pode ser convertida em um podcast, né? Essa live pode ser convertida em um podcast facilmente em formato de áudio, colocando nas plataformas, fazendo as edições adequadas ali, ou não tão adequadas assim. Eu posso fazer só converter esse áudio aqui, né, e converter essa live em áudio e publicar ela em um podcast, e pronto, já está disponível ali o primeiro episódio de podcast do Papo Cultura. Agora, qualquer pessoa pode fazer, não há necessidade de ser formado em locutor, não há necessidade de ter uma voz boa, não existe isso, de voz boa, voz ruim, né, dentro do podcast. Qualquer um pode falar, você tem o que falar, tem jeito, quer passar aquele conteúdo ali, pronto, você já tem a possibilidade de ter o seu próprio podcast. A rádio já é algo mais complicado, né? E a inspiração porque o que me inspirou? Do Cazuza, o tempo não para. E o tempo não para, nós estamos o tempo todo, as coisas estão acontecendo, as coisas ficam mudando de lugar, né? Essas transformações, nada é sólido, tudo vai aí se transformando, e o Tempo Não Para podcast trabalha, tem o objetivo de desenvolver essas habilidades e competências, porque não é estático. A habilidade que você desenvolve hoje, ela você aprendeu, desenvolveu essa habilidade e aprendeu ali uma competência nova. Hoje, você tem ela, usa ela para aprender uma outra, né? E não se para nunca. O tempo ele não fica paradinho, eu aprendi isso, vai ser isso aqui sempre, é isso definitivo, acabou. Então, o tempo não para, porque tudo que vai agregar ali dentro vai para aquela pessoa que vai ouvir, principalmente as séries que são produzidas, que tem esse objetivo principal, né, que são as séries, como Construindo Virtude com o psicólogo Evandro, Humanística com Açúcar Fonseca, Tempo de Recomeçar com a Sirlene Lima, e agora Desenvolvendo a Sua Inteligência Emocional com a Silvia Leão. Essas aí são focadas especialmente nessa coisa de desenvolver as habilidades. E é claro, as pessoas que são convidadas ali no Tempo de Prosa, que sempre traz algo para acrescentar na vida daquela pessoa que ouve e de alguma forma vai despertar um interesse em desenvolver alguma coisa, em desenvolver uma habilidade, porque esse tempo ele não para de jeito nenhum, e o tempo só vai parar quando eu ou você que está aí me vendo, assistindo, deixar de alguma forma esse plano espiritual, né? De morrer. Maurício, tem uma pergunta aqui da Ana Carolina. Algum canal de podcast te inspira ou te ajudou a produzir seu projeto? O que você ouvia de podcast, né? Já emendando aí, né? O que você falou. Legal. Que ouvia podcast já faz um tempo e tudo mais. E outra, depois você responder essa, eu já faço uma outra. Eu tô com muita dúvida aí no negócio, você vai me ajudar. Vamos lá.
Legal. O primeiro podcast que eu ouvi chama-se Autoconsciente. Eu não conhecia podcast, eu baixei o Spotify e fui ouvindo lá que tinha essa nova modalidade de podcast. E aí eu estava passando por um momento muito delicado da minha vida, muitos problemas, e eu estava em uma escola também bem complicada em relação a déficit de profissionalismo em parte de alguns sujeitos de lá que trabalhavam, mas tudo bem. Aí eu estava passando por um momento delicado, estava vivendo em um lugar que não era o adequado, estava muito frágil emocionalmente falando, e eu estava procurando ferramentas, né, que pudesse, de alguma forma, ir para essa escola, que nesse tempo eu morava muito próximo dessa escola, dava para eu ir caminhando, já fazia um tipo de exercício. Eu colocava os fones de ouvido e ia ouvindo o podcast Autoconsciente, que trabalha mindfulness, né? E aí eu ia ouvindo esse podcast para poder dar uma acalmada, de alguma forma me fazia muito bem esse podcast. Depois eu descobri outros sobre notícias, sobre reflexões, como o CBN, como o Mário Sérgio Cortella, o Nexo Jornal, né, que trabalha no jornal, e também tem um outro podcast que eu ouvia, eu sou budista, eu ouvia o sobre budismo, que era muito interessante também. Então, esses podcasts, de alguma forma, me provocaram inspirações. Também, esse ano, né, eu comecei a ouvir outros podcasts, chamado Coisas Sobre Você, da Bianca Oliveira, Cafezinho, Café Brasil. Então, esses podcasts, de alguma forma, eles me deram um norte para poder produzir o podcast que eu tenho hoje, do formato que eu tenho hoje. Já tem um tempinho que eu estava fazendo alguns testes, fiquei lançando para alguns amigos e pedia para eles avaliarem, falar assim, como é que eu devo falar, como é que fica mais agradável o áudio, que eu faço os roteiros para poder elaborar os podcasts. E aí, esse roteiro, ele tinha que ficar o mais natural possível, e aí eu fui desenvolvendo isso a partir desses outros podcasts que eu fui ouvindo, principalmente o Coisas Sobre Você, da Bianca Oliveira. Gente boa, muita gente boa, tive uma conversa com ela, tive uma certa aproximação, assim, a gente conversa e tudo mais. E também tem um bem legal, que trabalha a voz, essa coisa da comunicação, que é da Regina Bittar, que ela é a primeira voz da Google. A primeira voz da Google, ela tem um podcast chamado Roda da Voz, muito interessante, que trabalha locução comercial, trabalha todos esses aspectos do áudio, da questão da voz. É interessante. Foram esses podcasts que, de alguma forma, me inspiraram de início e depois, né, acabaram dando um norte para eu produzir e chegar no formato que eu tenho hoje dos podcasts. E também participei dos workshops, né, que de alguma forma foi me dando um norte também, é claro, né, de aprendizado. É importante desenvolver as técnicas, mas de ouvido, estou falando, né? Mas é isso. Maurício, tem um comentário aqui da Lia Mar, que ela fez um comentário, na verdade, né? Eu queria que você comentasse em cima disso. O que a Netflix fez para a TV, o podcast fez para o áudio. Você concorda com isso? É assim mesmo? Sim, o que as plataformas de podcast, porque o podcast é aquele formato de áudio, né? O podcast é aquele formato de áudio, que ele fica disponível na internet para qualquer pessoa ouvir em plataformas, chamado de Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, em várias outras plataformas. Essas plataformas, de certa forma, elas acabam sendo um Netflix em áudio, né? E de certa forma, o podcast ele vai ficar tão conhecido, né, de forma... só levar um tempinho, vai ficar tão conhecido como a Netflix. A vantagem é que vai ser gratuito. Você pode ouvir... tem muito podcast bom, tem muita coisa boa disponível.
Porque é diferente o material que é entregue em podcast. Esse material em podcast, que é esse formato de áudio que tem lá uma vinheta, que tem lá os efeitos sonoros, que tem lá toda essa parte de introdução, de brincadeira e tudo mais, e ele traz isso de forma qualitativa, de qualidade mesmo, né? De qualidade. Ele é uma mídia, né? O podcast é uma mídia que traz conteúdo de relevância. Para você ter ideia, a última pesquisa mostra que a maioria das pessoas que ouvem o podcast são pessoas que têm o nível superior, ou especialista, ou mestrado, e assim por diante. Níveis de escolaridade mais abaixo disso, de certa forma, não tem essa aproximação com o podcast. Entendeu? Isso é interessante também ressaltar, que o podcast, esse formato de podcast, esse formato de mídia, de áudio, ele é algo de qualidade. Ele tem que ser entregue para aquela pessoa que vai ouvir e que, de alguma forma, traga conhecimento, porque senão aquele sujeito não vai te ouvir e você acaba perdendo a audiência daquilo ali. É diferente de... Não estou desmerecendo o YouTube, tá? Porque o YouTube também tem bastante coisa. Mas ele é diferente da plataforma do YouTube, né? Então, esses formatos de podcast, eles têm esse algo diferenciado. Nós temos um número muito menor de podcast em relação aos canais de YouTubes, mas existe essa relação de trazer o conteúdo de entretenimento e trazer um conteúdo bom, de qualidade, gratuito. Em si, tem e vai, eu acredito nisso, vai ser uma mídia muito parecida, muito igualzinha aí, grudada com o Netflix. Né? Ele Maurício, faz essa... Vou ler uns comentários aqui para você, que aí depois você comenta em cima disso, tá? Senão acabar se perdendo aqui, tá? Ana Luísa Lange, muito bom ver professores saindo do comum, propondo soluções para o desafio que estamos enfrentando em tempos de ensino remoto, encarando os desafios que a área tecnológica nos apresenta. É o que você falou bem no começo, né? Sim. Na verdade, a fala inicial. Aí depois tem uma pergunta aqui da Ana Carolina. Maurício, uma das grandes preocupações de uma educação significativa é promover a autonomia do indivíduo. Como possibilitar que os estudantes produzam podcasts como resultado de um processo de aprendizagem? Tem alguma dica? E tem uma outra pergunta aqui, você faz tudo uma vez. Acho. Porque são muitos comentários. E outra é o seguinte: qual o primeiro passo para trabalhar com os alunos o podcast? Qual o melhor aplicativo para baixar no Android? Porque Legal. Então dá para você falar das três aí. Volta lá no da Carol, que é uma pergunta grande, né? Mas sintetizando aqui, como possibilitar que os estudantes produzam podcast como resultado de processo de aprendizado? E a dica? E a dica, né? Nós temos que, de alguma forma, mostrar para eles primeiro o que é podcast. Eles têm que conhecer o que é um podcast. Eles conhecendo o que é o podcast, já fica mais fácil. Ele vai ter interesse naquilo, tenho certeza que vai. Porque para ele é algo novo, algo que está se iniciando. A dica, primeiro, é essa. A segunda é trabalhar como se fosse você fazer um seminário. A dica, né? Você vai fazer, vamos fazer um seminário? Só que esse seminário vai ser diferente. Você vai utilizar o formato áudio. Nós vamos produzir um podcast. Olha que legal, olha que interessante. Né? Então, nós vamos converter aquele seminário em um podcast. Dessa forma, você vai conseguir trabalhar nesse aluno outras habilidades, como, por exemplo, a capacidade de desenvolver a partir da audição. É claro que esse seminário, ele não pode trabalhar muito com aspectos de imagens. Então, as disciplinas de ciências humanas, né, até a língua portuguesa, elas cabem muito bem, ensino da arte, até mesmo de educação física, pensando nesse sentido, né, mas assim, tem que pensar bem qual seria a disciplina que vai ser trabalhada. Então, é possível trabalhar com esse aluno, mostrando para ele primeiro o que é um podcast, para ele conhecer a mídia,
ver se ele tem interesse, se ele gostou daquilo que ele ouviu. Eu acredito que vai gostar, porque é uma novidade para ele. Depois que conseguiu mostrar para ele, discutir com ele a temática daquele seminário que vai ser convertido em um podcast, pode ser qualquer temática dentro da sua área, e pronto, aplicar ele, não tem problema. Qual que é a outra parte da pergunta dela? Eu acho que não sei se eu fiquei... Eu acho que eu não fui claro. Tem a Poliana, Maurício, que ela pergunta qual o melhor aplicativo para baixar no Android para o aluno. E a Carol pergunta se tem alguma dica. Uma dica para você dar na sua experiência, se tem algum... Tá, o aplicativo para poder produzir o podcast chama Anchor. Anchor FM. Ele é um aplicativo gratuito. Você entra no Anchor FM e cadastra, faz o login lá facilmente. Você tem lá os modelinhos de capa, você escolhe a capa que você quiser. Eu criei a minha própria capa, mas também você pode criar ou usar uma que está lá. Então chama-se Anchor. Anchor FM. ANCHOR.FM. Esse aplicativo você baixa no Android, você já pode gravar diretamente nele, já publicar o seu podcast. Do início, para você aprender, é importante fazer esse processo. Tem esse processo aí. Eu fui aprendendo aos poucos. Hoje eu uso um editor de áudio, um editor de podcast. Só que, de início, eu comecei devagarzinho. Fui lá, baixei um Anchor, fui fazendo. Pus uma capa que não tinha nada a ver, peguei ela que estava lá mesmo, só para eu aprender. O importante é que você baixe e aprenda aos poucos. Busque tutoriais, chamada lá Escola do Podcast, vai ter muita informação e muita formação, não é só informação, mas formação. O Escola do Podcast fornece isso, dá passo a passo para a pessoa que quer produzir um podcast. A dica fica, então, o canal do YouTube, Escola do Podcast, Escola do Podcast, se você colocar lá no YouTube, você já vai entrar e lá tem muitas coisas boas, tem informação mesmo. E é isso que você tem que fazer, tá? E voltando ainda um pouco na Carol, pode, além dessa questão de pensando, eu falei pensando em seminário, assim, né, porque é o mais habitual, de que você vai, vamos trabalhar seminário, mas pode ser qualquer tipo de tema, dentro daquilo que você derrubou aqui, dentro daquilo que você quer trabalhar ali com o aluno, né? Fala com as mãos aqui, acho que é porque sou nordestino, sou lagoano, aí fala... João, vamos lá? E aí, João? Opa, vamos lá. Quando queremos, né, ouvir uma música, ou queremos saber mais sobre algum assunto, você mesmo falou sobre o YouTube, nós entramos no YouTube e pesquisamos, né? Eu conheço e ouço alguns podcasts sempre por indicação, tem outros amigos que fazem podcast, né, de literatura, depois posso até te passar, é bem interessante. Mas qual o local, né? Agora falando assim para o pessoal que não tem tanto acesso a podcast, ouve falar, está nesse momento ouvindo falar sobre podcast, mas não sabe como pesquisar podcasts para ouvir, um local em que ele pode entrar. Eu quero saber um podcast sobre culinária. Eu quero ouvir um podcast sobre cerveja. Né? Já existe todos esses temas no podcast, de onde eu consigo pesquisar isso. Sim. Maurício, só um segundo. Falando em podcast, em áudio, o João falou, aproveitando, tá, pessoal? Hoje foi o lançamento do novo clipe do Justo, tá? Depois o João, no final da live, João, você vai falar o João tá lançando o clipe acho que vocês não sabem disso, né? Ele não fala essas coisas. Mas ele tem banda, cara, ele é baterista e tudo mais, e chama Justo no canal no YouTube, depois vai falar, porque não fala nunca, cara, tem que falar aqui. Mas vamos lá, Maurício, manda bala. Existe. Eu vou dar a primeira opção, que é mais conhecida, que é o Spotify. Você, baixando o Spotify e
na barra de pesquisa do Spotify, colocando a temática culinária, colocando a temática gastronomia, colocando a temática política, colocando qualquer temática que você colocar ali na barra de pesquisa, ele faz uma apanhada aí de pesquisa. Mas sim, o podcast, de certa forma, ele se acha mais fácil a partir da indicação de um amigo, a partir de algo que ele está passando assim no Instagram e vê aquela postagem daquele podcast e de repente achou interessante, ele entra para ouvir, porque ainda, como é um segmento que, de certa forma, está cada dia criando um pouco de fôlego, né? A podosfera, aos poucos, vai dominando tudo, devagarzinho, esses espaços dentro da plataforma Spotify. Então, eles vão colocando devagarzinho, como se fosse pesquisar uma música no Spotify, você coloca o assunto que você quiser lá. Ou você pode colocar o nome do canal do podcast, né? Você colocando lá o nome do canal do podcast, ele já vai fazer a pesquisa e já vai aparecer para você o podcast. Ou você pode colocar por categorias. Então, eu vou lá colocar a categoria espiritualidade, vou colocar sociedade e cultura, vou colocar categoria humor, categoria música. Então, se você colocar na barra de pesquisa do Spotify, clicando lá no podcast, você consegue localizar todos os podcasts aí que estão disponíveis, tá? É claro que vai aparecer sempre os mais famosos. O meu lá, o Tempo Não Para, só tem esse mesmo. Tem outros lá, mas esse só tem esse mesmo. Por enquanto, só. Vamos lá, João. Eu de novo? Vamos lá, então. Senão eu pergunto. Não, pode perguntar, depois eu vou. Então, tá, beleza. Ô, Maurício, eu estava pensando, você estava falando, explicando como é o podcast, essas coisas. Até eu fiquei João, como é que é esse negócio do tempo na pandemia, cara? Eu marquei uma formação com o Maurício, né, para ele me ensinar, e a gente já desmarcou já, isso aí já faz um mês que a gente está tentando para você ver como é que a coisa é. Ninguém tá parado na pandemia não, cara, todo mundo aí produzindo pra caramba. Mas eu tava pensando uma coisa que você tava falando aí, Maurício, o podcast, ele seria uma das soluções, por exemplo, para alunos com deficiência visual. Eu tava pensando nisso, por conta do formato, porque você traz, por exemplo, um conteúdo que não é um conteúdo de entretenimento, é um conteúdo de formação. Você traz pessoas, assim, especialistas, né, em cada área, em cada segmento. De repente, isso, por exemplo, nas escolas, ou, né, não seria dos recursos aí, de repente, que poderia ser usado para os alunos de deficiência visual? Me ocorreu isso agora, né, você falando, eu pensei sobre isso, de repente. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Ou se eu estou muito enganado, ou viajei muito nessa ideia? Não, com certeza, acredito que o podcast, para alunos que têm essa dificuldade visual, é a ferramenta excelente, a ferramenta principal, já que o deficiente visual, né, ele trabalha muito o aspecto auditivo, e é claro, o toque também, né, mas principalmente o auditivo. E o podcast, ele é uma ferramenta auditiva. Ele é auditiva que provoca, de alguma forma, emoções para aquela pessoa que está ouvindo ali, e com certeza uma pessoa que tem essa deficiência física consegue, de alguma forma, ter um aproveitamento muito maior do que nós que temos o campo visual aqui, né? Então, sim, é uma ferramenta extremamente importante para alunos que têm essa deficiência visual. E falando dessa questão do Arnaldo que ele falou aí, né, disse que a gente está combinando, estou combinando de o quê? Fazer toda essa parte, né, de ferramentar aí a escola Alcides com a questão do podcast, já até lancei o nome, né, Alcidecast, fiz o emblema, fiz lá o logo, fiz tudo lá, Alcidescast, e a proposta seria converter todas essas lives que foram aí, né, divulgadas e apresentadas de forma muito boa, converter tudo isso em podcast. E aí o Arnaldo está me devendo isso para que eu possa, de alguma forma, instruir ele, para que ele possa colocar no ar o Alcidecast, porque eu não vou ter tempo de fazer, mas eu vou ter tempo de alguma forma instruir, dar essa formação básica para ele começar
a, de alguma forma, administrar os podcasts, produzir esses podcasts do Alcides Cast, que já tem até nome, tá vendo? Muito bom, muito bom. Eu estava pensando realmente nessa ferramenta porque às vezes as pessoas não pensam muito, né? Por exemplo, no aluno uma pessoa com deficiência, né? E daí a gente tem essas ferramentas à mão, de repente a gente não utiliza e fica quebrando a cabeça para tentar arrumar alguma coisa para inserir esse aluno, né, no processo de ensino-aprendizagem e ter uma excelente ferramenta. Bom, a gente vai caminhando, o papo rolou, já está quase com 1 hora, para você ver, né? Bacana, gente, obrigado vocês que ficaram até agora, viu? Olha, vocês são fracos não, viu? Vocês que estão assistindo aí. Então, vamos encaminhar aqui para os finalmente, né? E para o nosso último bloco, o bloco de agradecimentos. Queria começar aí, né, João? Vamos lá? João, a sua pergunta... Opa, vamos que vamos? Opa, vamos que vamos. Ô, Maurício, a gente deixou de fazer alguma pergunta que você gostaria de ter respondido, se preparou para responder e nós não fizemos? Olha, acredito que não. Não? Falei demais, acho que eu falei demais, acabei falando de muito, acho. E você, só para completar aqui, né, essa pergunta que eu fiz, se você é professor de história, né? Sim. Isso, né? Sim. E está trabalhando com podcasts. E se você não tivesse trabalhando com podcast, não fosse professor, que outra profissão você teria? Bacana pergunta. Eu até disse no início da live que eu pensei muito em fazer e trabalhar na área da comunicação, me especializar na parte do rádio. Então, eu gostaria de alguma forma, se não fosse professor, mas é algo que eu gosto muito de ser, mas é trabalhar no rádio, ser locutor, né, de uma rádio, se eu não fosse professor, porque hoje eu sou, e eu me sinto muito realizado sendo professor, apesar de todas essas dificuldades que aí existem, de ser um professor da rede pública ou até mesmo da rede particular, que também já fui da rede particular. Então, se eu não fosse professor, eu seria jornalista, trabalharia com rádio. Maurício, para uma das perguntas, já para finalizar, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, antes da gente entrar, e você falou uma coisa, assim, que a gente estava conversando rapidamente e tudo mais, mas uma coisa que me tocou profundamente, cara. E eu acho que é legal você falar isso, principalmente para o aluno, para o alunado, da sua trajetória, que você até colocou sua avó para participar de um dos podcasts, e, cara, achei muito bonito o que você falou sobre a sua avó, esse processo da vinda para cá. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória, e nisso você já desse um recado para aquele aluno que fala que, de repente, poxa, não vou conseguir, eu tô aqui da situação, não saio, tá tudo muito difícil e tal. E a gente conversando informalmente, você e o Jofre, você falou aquilo ali, cara, aquilo me tocou profundamente. Eu acho que irá tocar também os alunos e as pessoas que vão escutar. Que às vezes vê o Maurício hoje e não sabe, né, de toda a luta por trás. Queria que você comentasse um pouquinho. Bacana. O podcast Raiz do Brasil, que é um episódio, né, que eu fiz com a minha avó. A minha família, ela é toda da região do Pernambuco e é do sertão de Pernambuco. Sertão de Pernambuco, a área da seca mesmo, da pobreza extrema. E essa pobreza extrema, a minha família toda é dessa área, de alguma forma, vai trazer um significado para mim de valorização e gratidão das coisas que eu tenho na minha vida, mesmo das coisas pequenas. Eu, como disse aqui na live rapidamente, que eu sou nordestino também, eu sou alagoano, sou do estado de Alagoas, já nasci em uma área melhor, não era sertão nordestino, como minha avó, como minha mãe, que passaram muitas e muitas dificuldades mesmo, de fome, né? Eu vim para cá, para Ribeirão Preto, criança, tinha uns 7 anos de idade, minha mãe é semi-analfabeta, minha família
não tem alfabetização, minha avó principalmente, meu avô também. Minha avó, ela assina com o dedo, mas tem muita coisa boa para acrescentar na vida de quem ela de alguma forma educou e criou, trazendo valores, né, nesse sentido. E toda a minha família também, sou extremamente grato, mas eu sou um alagoano que, né, sai daquela condição de situação mais dificultosa e vem para Ribeirão Preto, e aos poucos vou construindo tudo. Eu tenho 5 irmãos, minha mãe casou 2 vezes, tem bastante filho, sou o irmão mais velho, e a gente passou também muitos perrengues e muitas dificuldades aqui em Ribeirão, não como lá, é claro, né, mas passamos dificuldades, e de alguma forma o meu sonho e o principal sonho da minha mãe era que eu acabasse os meus estudos, já que ela não teve a oportunidade, ela estudou até a 2ª série, se eu não me engano, devido a outros problemas de lá, é claro. E eu sou extremamente agradecido e tenho o maior orgulho da minha vida em ter o diploma de História e ser professor, e para mim e para minha família, de alguma forma, é muito valoroso ser eu professor e estar nessa condição, porque faz parte da minha família essa necessidade da educação do campo científico. Então, nós todos, aluno, qualquer pessoa, é muito difícil a gente enfrentar todas essas dificuldades do dia a dia nesse país, que é um país de extrema desigualdade social, de extrema complicação, assim, é muito difícil você se superar, é muito difícil. Eu não vou dizer para o sujeito falar assim, ó, você consegue as coisas a partir da meritocracia, porque eu não acredito muito nisso, mas você acaba conseguindo, a partir, é claro, de muito esforço, mas apesar, às vezes, de muito esforço, às vezes a gente não consegue também alcançar os nossos objetivos. Mas é importante persistir no que você quer, no que você sonha, para que algum dia possa, de alguma forma, se sentir realizado e se sentir, de alguma forma, bem-sucedido. Ser bem-sucedido não tem a ver com grandes fortunas, com carro do ano, com salário gigantesco. Ser bem-sucedido tem a ver em fazer aquilo que você gosta e que você vê significado em estar fazendo. E é sentir aquela emoção de estar fazendo e é gostar de se ouvir enquanto aquilo que você está dizendo. Então, é isso que é ser bem-sucedido, e é isso que eu deixo de mensagem e reflexão para você que está aí me vendo. Legal. Eu vi só um comentário aqui do Diva, porque o Diva é a escola da minha vida, porque foi a escola que eu comecei, foi a escola que eu aprendi tudo, e é a escola que me abriu muitas oportunidades nesse sentido de falar assim, Maurício, você pode fazer. A Maristé desenvolvia um projeto na sala de leitura, na época, que ela convidava os professores, e aí eu estava iniciando novo, assim, aquele gás, e eu vi e aí eu desenvolvi uma amizade com os alunos de lá, com todo mundo de lá, que nenhum outro lugar eu vou conseguir na minha vida, nenhuma outras turmas eu vou conseguir. Não é desmerecendo o Alcides também, que é uma escola maravilhosa, que eu, assim, gostei muito desse tempo que eu tive presente, estou nesse momento interagindo com os professores, mas o Diva estar lá é a escola, de certa forma, da minha vida, que eu aprendi a desenvolver. O Arnaldo, o pai dele, teve uma vez que ele assistiu uma palestra minha, que eu tenho vergonha hoje, que foi uma porcaria, mas eu estava lá para me superar. Eu dei uma melhorada, viu, Arnaldo? Mas, olha, as outras palestras que eu fiz deu uma melhorada lá, mas assim, eu falei assim, eu tenho que me superar, eu tenho que me superar, eu estava em processo de formação ainda, mas eu sempre fui isso, eu tô com vergonha, eu tô com medo, mas eu vou fazer, porque tem gente que acredita em mim, e quem acredita em mim, a minha família, a minha mãe sempre acreditou em mim, então é isso, né, que eu deixo aí. Muito lindo. Agradeço, gratidão. Gratidão à escola pública, que eu amo a escola pública. Amo, muito lindo. Apesar de tudo. Né? A Maristé.
Você citou a Maris, né? A Maris é uma querida, né? Eu amo a Maris, né? Muito... Coordenadora Karen, maravilhosa. Karen, professores de lá, então. Meus amigos lá. Jofra, o pessoal gostando muito da tua fala, viu? Vamos lá. Ô, Jofra, eu queria que você falasse, estamos nos finalmente, cara, eu queria que você não parasse de enrolar e falasse do Justo e depois falasse das escolas. Poxa, tá o clipe lançando hoje. Vamos lá, gente. Olha só, gente, vamos prestigiar. Vou colocar você na tela inteira, cara. Agora só pra você... Vai. O Justo é um duo, hoje está lançando o seu novo single, né? Nós já temos 3 anos de banda, de duo, né? Porque somos 2 pessoas na banda apenas, guitarra e bateria, um som minimalista. É preciso ouvir para compreender exatamente o que é esse som, porque tem muito de post-punk, de garagem dos anos 60. E você encontra, né? No Facebook, você encontra a página da banda, é Justo com U, é Justu, e você também encontra os clipes da banda no YouTube. Só digitar Justo e curtir o canal. Justo com U no final, ok? Então vamos, como disse o Maurício, né? Nós também estamos aqui hoje, nesse horário, por uma simples razão. Amamos a escola pública e acreditamos na escola pública. Então, nosso muito obrigado ao Alcides Correia, né, a Jardim das Rosas, de Serrana, Alcides Correia de Ribeirão Preto, Jardim das Rosas, Antônio Barreiro de Altinópolis, Caviga de São Simão, Neuza Maria do Bem de Serrana, Geraldo Torrano também de Cajuru, Expedicionários Brasileiros de Ribeirão Preto, Messias da Fonseca de Cajuru aqui com 3 escolas, né, de Cajuru, deputado Zé Costa, que também forma um trio aí de escolas de Serrana, também de Serrana, Galdino de Castro, também de Cajuru. Então, nosso muito obrigado e com certeza acredito que com certeza todos que estão nessa live aqui hoje, que fazem parte dessas escolas, têm um amor parecido com o nosso, e histórias muito interessantes relacionadas ao ambiente da escola pública, por isso acreditamos na educação, na escola pública acima de tudo. É com você, Arnaldo. Bom, é isso aí, muito legal. Aqui, ó, o Arnaldo Júnior, João, falando aqui, ó, acabou de ver As Favas. É o lançamento, né? É o novo, né? É o lançamento, é o novo single. Veio ouvir, tá lá no clipe. Ô, Maurício, te agradeço muito, tá? Muito legal essa contribuição, muito legal o seu depoimento, podcast, né? A sua história de vida. Você é um professor jovem aí de história, inspirando tantos e tantos alunos aí, né? Isso que é muito, muito importante. Agradecer ao Jofra aí pela parceria de toda sexta-feira e vou te dar agora um momento final para você agradecer, falar um pouquinho, fazer o seu merchan, falar um pouquinho falar do Instagram, do Face, enfim, do que quiser, para a gente finalizar essa live. Foi uma live muito gostosa, sabe? Fiquei muito feliz em bater esse papo com você e com o nosso parceiro Jofra. Vamos lá, Maurício. Agradeço, Arnaldo, Jofra. Foi um prazer poder participar e ser convidado como professor do Alcides Correia hoje, né? Hoje eu sou professor do Alcides Correia, que honra. Então, agradeço vocês dois aí, todos os outros que participaram comentando, agradeço muito. De fato, viva a escola pública. E outra coisa, se você quer algo legal, que vá de alguma forma provocar em você emoções e desenvolver as suas habilidades e competências humanas como um todo, é só ouvir o Tempo Não Para podcast em qualquer plataforma aí de podcast disponível. E se você achou legal, é só seguir lá no Instagram, @o Tempo Não Para podcast. Toda semana, segunda tem episódio, terça tem episódio, e quarta tem episódio, e quinta tem episódio novo. Então, fica aí para você que gosta e quer e precisa desenvolver as habilidades e competências humanas.
Abraço para todos aí, viu? Bom, legal, pessoal. Obrigado às escolas parceiras, obrigado aos professores que acompanham, né, na sexta-noite aí ao Papo Cultura, toda sexta-feira um papo diferente, com alguém interessante, falando sobre algo interessante. João, é com você. Já finaliza aí. Manda um abraço para a galera e é isso. É isso, pessoal. Então, na próxima semana estaremos aqui de novo. Arnaldo, Neto, eu e 1 ou 2 ou 3, como foi da última vez, convidados interessantes para uma conversa bem bacana, esclarecedora e inteligente. Então, até a próxima. Valeu. Um grande abraço. Arnaldo, você não encerrou. Bom, dá tempo para mais perguntas, então? Coitados do pessoal aí, hein? Eita! Esse pessoal aí é firme, hein? Ficar me ouvindo aí, parabéns. O Arnaldo deve ter caído, ele saiu sem querer e deixou a gente... Eu aproveito para fazer uma pergunta, então, que não deu tempo de fazer. Vou fazer aqui. Ai, meu Deus! E é pelo seguinte, ó, existem vários... No podcast, o formato mais usado, né, é o debate, né? Aí você vem com a sala de aula, né, fazendo algo para próximo a um seminário, como você disse, né? Que outro formato de live temos disponível de podcast, você tem consciência e você pode encontrar disponível? Então, tem os formatos de série mesmo, como se fosse... Sabe aquelas coisas de radionovela que existia um tempo atrás? Existe podcast novela, né? Porque você pode ouvir. Eu vou indicar o Sofia, Mundo de Sofia, que não é Mundo de Sofia, não, é Sofia só no Spotify, que é uma série que tem atores da Globo, como a Mônica Iose, por exemplo. No podcast, então, você pode assistir de forma como um formato de uma radionovela, né, muito parecido. Tem esse formato de debate, tem formato de série solo, né, que eu posso produzir em formato de seminário ou solo, uma sequência de episódios que vai trabalhar uma temática e vai se desenvolvendo conforme cada episódio. Então, existem vários outros formatos, não existe um formato ruim ou um formato bom, existe um formato que te agrada, que agrada aos seus ouvidos e que você quer. E não necessariamente aquele podcast, aquele programa de podcast, ele vai ter apenas um formato, ele pode ter vários outros formatos. E desses formatos, qual que você mais prefere, né? Você disse que ia para o trabalho ouvindo, né? Qual o formato que você mais gosta de ouvir? Eu ouço, como eu disse, o formato variado também. Eu ouço de tudo, não tem um que eu prefiro.